Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? A palavra é lá em 1 Reis 19, 1 Reis 19. A Jezabel mandou mensageiros a Elias, entendeu? Ameaçando Elias. E ela cirou com Elias, você entendeu? E fala aqui ó. Então Jezabel mandou mensageiros a Elias dizer-lhe: façam-me os deuses como lhe aprove. Se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizesse cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Betseba, que pertence a Judá. Ali deixou o seu moço. Aí, lendo a história toda, que é muito grande, ele foi para o deserto, né, Elias. Elias ficou angustiado. Elias ficou com medo. Elias ficou meio depressivo. Vai saber que uma pessoa quer te matar. Misericórdia, você fica depressivo. Mas, mesmo com esses problemas, Elias não deixou de servir o Senhor. Elias não perdeu o foco. Tu entendeu? Elias não perdeu o foco. Só você ler aqui 1 Reis 19. Elias ficou depressivo, ficou angustiado, ficou com medo. Entendeu? Ficou com medo. Mas ele não deixou o Senhor. Ele não perdeu o foco. Ele ficou depressivo. Tanto problema. A Jezabel ameaçou que ia matar ele, que ia acabar com a vida dele. Você entendeu? Outros homens da Bíblia também ficaram depressivos. Rei Davi, pela desobediência, pelo censo que ele fez. Se você for lá em Samuel lá, fala, você entendeu? Fez o censo, fez errado, sem permissão do Senhor, de contar o povo de Israel. Desobediência total de Davi, você entendeu? E ele ficou angustiado porque o sacerdote, o profeta falou que ele tem que escolher qual seria o castigo. Você entendeu? Só chega lá em 2 Samuel 24, você vê lá. A ira de Deus se levantou contra Davi. Mas Davi ficou depressivo, angustiado. E Davi teve que escolher o castigo. Mas nisso Davi não perdeu o sentido do Senhor. Ficou depressivo. Esse problema, essa desobediência dele trouxe angústia no coração, na alma dele. Mas ele não perdeu o foco de Jesus. Ele não perdeu o foco de Deus. Ele se arrependeu. Ficou depressivo. Essa que é a depressão que o cristão pode passar. Você pode passar por uma depressão. Você pode adoecer, sim. Todos nós. Você pode passar por uma depressão. O tema é depressão. Você pode passar por uma depressão. Mas uma depressão dessa, supérflua. Não uma depressão que deixe você morto, angustiado, de dia após dia. Isso não é angústia. É que eu ouvi uma palavra de Paulo Júnior. Ele falou que o cristão pode adoecer? Pode. O cristão pode ter depressão? Pode. Claro que o cristão pode ter depressão. Igual os homens de Deus tiveram depressão. Mas não perderam o sentido do Senhor. Não perderam o amor de Cristo. Você entendeu? Não perderam o sentido. Uma pessoa que quando chega ao ponto de ter uma depressão, pensar em se matar, isso não é depressão. Isso é capeta, isso é demônio. A depressão, porque o Paulo Júnior não soube explicar qual é a depressão que o cristão pode ter. E eu vou explicar, pode ser uma depressão dessa com problema, você ter luta, ter guerra durante o dia, tá passando dificuldade com o marido, tal, ou o marido tá passando dificuldade com a esposa ou com os filhos, tal, e isso é uma depressão, é problemas. Agora chegar um problema que tira você dos caminhos do Senhor, que você perde o sentido, que você não quer mais comer, que você quer se trancar no quarto, que você perdeu o sentido de viver, isso é demônio! Não é depressão, isso é Satanás. Isso é depressão não, isso é demônio. Não existe, não existe e nunca existirá uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa cheia da graça,
de uma hora para outra, com os problemas que tem, ficar depressivo, louco. Não, não existe isso. Ela pode passar por dificuldade, por lutas, guerras, desertos, mas ela nunca perde o sentido que é Jesus, se ela for verdadeiramente no Senhor. Igual Paulo Júnior, ele falou da depressão, mas ele não soube explicar, infelizmente. Não é assim não, não é assim. Isso é mentira. É porque o cristão pode ficar depressivo, sim. Tem uma conta para pagar, não tem um dinheiro, tá difícil economicamente, tudo bem. Pode ter uma depressão, sim. Aí você fica depressivo, fica preocupado. Isso é normal. Depressão é isso, irmão. Você precisa entender. Depressão não é, do cristão não é chegar a perder o sentido de viver, não. Se a tua vida é de Cristo, o teu motivo de viver é Jesus, não existe. Para com isso. Que conversa fiada é essa, rapaz? Cristão ficar depressivo profundamente, isso é Satanás, demônio, não existe. Isso é conversa fiada. Depressão supérfica. É igual meu pastor, perdeu a filha de 22 anos. Ele ali na angústia, na tristeza, estava depressivo. Mas vê o meu pastor, vê se ele perdeu o sentido do Senhor. Ele está amando mais o Senhor ainda. Agora se o meu pastor perdesse o sentido de viver, perdesse a vontade de viver, não quis mais pregar a palavra, tu acha que isso é depressão? Isso é Satanás, demônio. Não. Sabe o que ele fez? Ele está buscando mais o Senhor. Ele está mais nos pés do Senhor. Essa que é a depressão. Que o Paulo Júnior esqueceu de explicar. Ele fala no vídeo dele que eu assisti. O cristão pode ter depressão. Meu pastor teve depressão. Perdeu a filha com 22 anos. Mas a depressão, o problema que ele passou, fez ele buscar o Senhor 3 vezes mais. Agora que ele está amando mais o Senhor. Porque o Senhor é o Senhor da vida dele. Ele passou nessa depressão, perdeu a filha de 22 anos, é brincadeira, ficou angustiado, triste, mas não perdeu o sentido no Senhor. Não perdeu o sentido no Senhor. Entenda, irmão, a depressão não é que faz você perder o sentido de amar o Senhor. Você vê, o nosso pastor perdeu a filha. Ele ficou depressivo, triste, angustiado. Mas ele amava o Senhor. Ele ama o Senhor. Porque a depressão dele fez ele amar o Senhor 3 vezes mais. Hoje que ele está mais firme e dobrado nos pés do Senhor. Essa é uma depressão. Mas você perde algo e você fica depressivo. Tudo bem. Mas você fica depressivo de perder o sentido, de não querer amar mais o Senhor, de não querer mais ler Bíblia, de não ir para a igreja. Isso é depressão do Satanás, isso é demônio. Que depressão, meu irmão? Isso não é depressão não. Isso é Satanás, isso é demônio. É capeta. Oxe, que conversa é essa? Cristão, no mundo tereis aflições, eu venci, tem bom ânimo. O cristão pode adoecer? Pode. O cristão pode ter CA? Pode. O cristão pode, numa hora para outra, adoecer? Claro que pode, meu irmão. Oxe. O cristão pode ter depressão? Pode. Tudo nesse mundo pode por causa do pecado. Agora, o cristão cheio da graça, cheio do Espírito Santo, tem uma depressão que derrube ele na fé. A única coisa que luta para te derrubar na fé, te destruir, é Satanás. Porque você focado em Cristo, você focado em Jesus, ele garante na palavra dele, igual garantiu para os servos dele. E ele sustentará. Ele falou que ia sustentar Josué. Josué passou por momentos difíceis, depressão, problemas. Depressão seriam problemas mesmo. Josué teve muitos problemas. Mas Deus falou, eu te sustento. Deus não vai deixar ele morrer. Deus não vai deixar ele perder o sentido. Porque nós somos limitados. E Deus não te dá uma prova que você não suporte. Pensa bem, meu irmão. Pensa bem. Deus não vai te dar uma prova que você não suporte. Deus não vai te dar uma prova que você perca o amor, a graça, a misericórdia dele, a adoração para ele. Jamais.
Jamais. Você pode ficar depressivo, triste, angustiado por problemas, por coisas, mas você nunca vai perder o amor por Jesus. Você nunca vai perder a graça do Senhor. Você vai lembrar quando você se converteu, quando você era um alcoólatra igual eu, quando você era uma desgraça na terra, um vazio, uma tristeza no coração. Você sempre vai lembrar do Senhor quando você ama o Senhor verdadeiramente. Não tem depressão, não tem problema que acabe o teu amor pelo Senhor. Não tem. Isso é mentira. Não existe. Se você ama o Senhor verdadeiramente, teu amor jamais apaga. Tu jamais será, tu jamais vai perder o sentido do Senhor. Nunca. Isso é mentira. Isso não existe. Não existe, meu irmão. Precisa de um estudo mais profundo. Eu sei. Se eu pegar um cristão cheio do Espírito Santo, que se diz que está cheio do Espírito Santo, né? Ele ficar depressivo, ficar perder o sentido, que eu já vi muitos cristãos aí. De pensar até se matar, de sumir. Eu falo tudo. Eu sei o que é que ele está passando. Sei. Sei sim. Pode ter certeza que não é Jesus. Pode ter certeza que não é normal. Normal. O cristão pode ficar depressivo, pode. Mas uma depressão supérflua. Que não afogue ele, que ele perca o sentido. Isso é conversa, rapaz. Conversa fiada. Isso é coisa de Satanás, coisa do diabo. Cristão que não consegue mais viver, perdeu a graça. Se tu é convertido, lavado e remido pelo sangue de Cristo, se Jesus é que te preenche, como que tu pode perder o sentido de viver? Mesmo com os problemas, se tu estiver firme, cheio da graça e cheio de problema, tu permanece firme e focado em Jesus. Tu não vai perder o sentido. Você está depressivo ali, passando pelas lutas, mas Jesus me ajuda, Jesus me socorre, Jesus abre as portas. Você nunca desanima, você nunca perde o sentido de nada. É onde você vai amar mais o Senhor, é pelas guerras. Depressão. O cristão pode ter sim uma depressão dessa. Agora, uma depressão que faz o cristão perder o sentido, querer se matar, querer sumir, perder a motivação de viver, se trancar no quarto, perder a vontade de viver. Isso não é depressão, isso é capeta. Isso é demônio. Demônio. Isso não é depressão. Depressão, rapaz, para com isso. De perder a vontade de comer, de perder a vontade de viver. De querer sumir. Isso é Satanás. Isso é demônio. É um demônio chamado que tem no candomblé Omolu. Ele trabalha só na mente e na miséria. Se você quiser saber, meu irmão, esse é um demônio chamado Omolu. E tem base bíblica para isso, sim. Tem base bíblica, sim. Quem foi que expulsou os demônios? Satanás do céu, o diabo. Quem foi? Deus que expulsou. Foi jogado na terra. Então pronto. Anjos caídos. Esses anjos. Demônios. E confunde a cabeça, que trabalha na mente, psicólogo da pessoa. Que faz a pessoa perder o sentido. A brecha que a pessoa dá. E a pessoa que não está convertida, lavada e remida pelo sangue de Jesus, ela corre o risco 100% de perder o sentido, perder a normalidade da vida. Tá 100%. Satanás chegar forte, já era só dar uma brecha. É só ele dar uma brecha para ele ver. Já vem com força, derruba mesmo. Não tem dó mesmo, derruba mesmo. Agora uma pessoa que está evangélica e perde o sentido de viver, perde o sentido de amar ao Senhor, de ler a Bíblia, de orar, de buscar. Isso é capeta, é Satanás, isso é frieza. Isso não é depressão, isso é outro tratamento. Igual o Paulo Júnior falou, ele falou, mas não explicou qual é a depressão que o cristão pode ter. Não entendeu? Então, meu irmão, a gente tem que orar, buscar mais o Senhor. Homens de Deus ficaram depressivos, ficaram angustiados, Jeremias. Mas vê se ele perdeu o sentido de viver com o Senhor. Vê se ele perdeu o sentido de Cristo. Ele é um homem de Deus, até um livro dele tem na Bíblia, Jeremias.
Depressão é essa, irmão. Não é a depressão de você se acamar na cama, ficar preso, perder o sentido, não querer mais viver, querer sumir, querer se matar. Isso é depressão do capeta, do diabo, do demônio. Isso aí é. Pois é, irmão, essa é a palavra. É que eu ouvi esse vídeo do Paulo Júnior ontem, eu não gostei muito não. Não gostei muito, porque tinha que ter uma explicação melhor. Tem que ter uma explicação melhor para as pessoas. Tem que fazer o vídeo, tem que fazer as coisas certas para as pessoas ouvir direito. Não é que eu tô querendo ser melhor do que ninguém, não. Mas a gente tem que saber explicar. Existe a depressão pro cristão, pra pessoa, pro ser humano, normal. O ser humano pode ficar depressivo, agora que seja uma depressão supérflua, uma depressão de trabalho, uma depressão de uma perca, normal. Agora o cristão, ou um ser humano qualquer que não é convertido também, fica depressivo de perder o sentido de viver, de perder o sentido de amar as coisas do Senhor, de perder, de querer sumir, de querer se matar. Isso não é depressão, mas é depressão do capeta, do Satanás, que botou dentro do teu coração, dentro da tua alma. É o Molu que está confundindo a tua mente, não tem remédio que dê jeito. Pode ter certeza, meu irmão. Pode ter certeza. Isso é depressão do capeta, do demônio, de perder o sentido de viver, não querer mais tomar banho, de que entrar no quarto, de perder tudo. Isso é conversa. Isso é conversa de Satanás. Até o médico falou que a menina ficou depressiva profundamente, falou que disse que ela tinha comido algo diferente. Que comida, rapaz? Para de conversa fiada. Comida vai deixar a pessoa perder o sentido de viver. Quem faz a gente perder o sentido de viver é o pecado, é a desobediência, é o vazio na alma que todo ser humano tem e que precisa se converter verdadeiramente em Jesus. Que Ele preencherá o teu coração. Todo ser humano tem depressão por problemas, angústia, tristeza, mas não de levar ao ponto a ele se matar, de perder o sentido de viver, de não tomar banho, de querer sumir. Não é de Deus, é de demônio. Demônio! Não é de Deus. Todo ser humano passa por depressão, passa problemas que deixam a gente depressivo. Mas não de levar ao ponto da gente se matar, perder o sentido de viver, perder o sentido da Bíblia. Isso é mentira, cristão. Isso é mentira, é Satanás que está te enganando. Isso já não é normal. Que Deus abençoe, meu irmão, essa é a palavra. Vou trazer mais outra palavra sobre depressão. Temos que saber explicar para os irmãos o que é uma depressão. Não é chegar aí e falando besteira. Não é assim não. Não é assim não. As coisas tem que ser certas. Tem que saber pregar, né? Que conversa fiada é essa? Você prega sobre depressão e fala que qualquer cristão pode ter depressão. Não é assim não. Ó, dedinho. Tem que explicar qual é a depressão. Pois é, meu irmão, essa é a palavra para glorificação do nome de Jesus. Que Deus te abençoe, irmão. Se você concorda, irmão, dá um comentário aí. Faça um comentário aí no vídeo aí. Pode falar, meu irmão. Se você concorda comigo ou se você não concorda. A Bíblia fala, né? Se você vê os homens de Deus que ficaram depressivos aí, que passaram por grandes problemas, mas eles não perderam o sentido de viver, não. Não tem nenhum relato na Bíblia que um homem cheio do Espírito Santo de Deus passou a corda no pescoço e se matou. Na Bíblia não tem, não. Tem o Judas Iscariote, né? Que era escolhido para ser o quê? Ser apóstolo, né? Vivia com o Senhor. Mas o que trouxe a depressão dele? O pecado dele, a desobediência. Você entendeu? Ele que provocou, ele que abriu o coração. Tudo que acontece com nós é quando a gente abre o coração. Você entendeu? Mas eu não queria se aprofundar nessa parte de igual do Judas Iscariote, né? Porque tem muitos cristãos depressivos profundamente aí. São seus erros, são seus pecados profundos, são seu desviamento, a sua frieza. Porque cristão, cheio do Espírito Santo, está buscando a palavra do Senhor, você pode ter certeza, jamais e nunca eles terão uma depressão de perder o sentido de tudo. Agora, cristão que anda em desobediência, em pecado profundo, iniquidade, esse pode ter uma depressão profunda, o diabo pode tragar ele, isso aí pode ter certeza. Isso aí sim. É que essa parte eu não queria aprofundar nesse sentido não, que for dessa parte tem muita coisa para falar sobre essa parte. Cristão que a maioria dos pode ter certeza, um cristão que se vê um cristão depressivo profundamente, ou ele não nasceu de novo,
ou ele tá em um pecado muito grande. Ele se desviou dos caminhos do Senhor. Só isso. Se você vê um cristão que se diz que é evangélico, cheio, como eu orava, buscava a palavra de Deus, você pode ter certeza. Ou ele se desviou dos caminhos do Senhor, ou ele nunca nasceu. Nunca nasceu em Jesus. Você pode ter certeza disso. Que Deus abençoe, meu irmão. Fique na paz do Senhor.